Com relação à reforma tributária do consumo, essa, pessoal, tá cheia de novidades, cheia de pontos de atenção, né? Nós tivemos no final, agora, na verdade, na semana passada, na quarta-feira da semana passada, dia 14, nós tivemos a publicação da Lei Complementar 227 de 2026. Essa Lei Complementar 227 de 2026, ela trata da segunda parte da regulamentação da reforma tributária sobre o consumo, que foi iniciada a sua regulamentação com a Lei Complementar 214 de 2025. Então, pessoal, o que é que aconteceu? A Lei Complementar 214 de 2025, ela instituiu o IBS, a CBS, um imposto seletivo, criou o Comitê Gestor Transitório e alterou em diversos pontos a nossa legislação tributária atual. Só que nós sabíamos que estava em tramitação no Congresso Nacional o segundo projeto de lei, o projeto de lei 108, que tratava também da regulamentação da reforma tributária. Esse segundo projeto de lei foi aprovado em 2025 e a sua lei foi sancionada no dia 13 de janeiro de 2026 e publicada no Diário Oficial da União no dia 14 de janeiro de 2027. Essa lei complementar, pessoal, 227, ela promoveu um monte de modificações na lei complementar 214. É isso mesmo que você está ouvindo, tá? A lei complementar 214, que é do dia 30, que começou a produzir efeitos em 2025, parte dela, em 2026, parte dela, em 2027 começa a produzir efeitos uma outra parte dela. Eu vou até levar vocês aqui, ó, no artigo 544 da Lei Complementar 214, levando vocês aqui no artigo 544, vocês vão ver, ó, o que é que eu quero mostrar a vocês, ó. O artigo 544, que é o último da Lei Complementar 214, ele diz, ó, esta lei entra em vigor na data da sua publicação, produzindo efeitos a partir do primeiro dia do quarto mês subsequente ao da publicação, isso aqui para os artigos 537 a 540, e aqui se foi 16 de janeiro, o quarto, o quarto mês subsequente foi fevereiro, março, abril, maio. Então, a partir do primeiro dia do quarto mês, nós tivemos, a partir de maio, alguns efeitos sendo produzidos em relação aos artigos 537 a 540. Da mesma forma, como alguns efeitos já começaram a produzir a partir de 1º de janeiro de 2025. Nós temos algumas coisas que começaram a produzir efeitos em 27, vão começar a produzir efeitos em 27, outras em 29, outras em 33, e em relação aos demais dispositivos, a partir de 1º de janeiro de 2026. Ou seja, a maior parte da Lei Complementar 214, a maior parte da Lei Complementar 214 de 2025 começou a produzir efeitos a partir de 1º de janeiro de 2026. Ou seja, fazem só 20 dias que ela está produzindo efeito na sua maior parte. Só que o que eu também estou dizendo a vocês é que a Lei Complementar 227, do dia 14 de janeiro de 2026, já alterou em vários pontos a Lei Complementar 214. Ou seja, foi quase uma reforma da reforma. Nós tivemos muitas alterações. Só para vocês terem uma ideia, aqui na Lei Complementar, nós tivemos muitas revogações de dispositivos. Revogações de dispositivos e até revogações de anexos, tá? O anexo 14. O anexo 14, que tratava sobre os medicamentos submetidos à redução a zero das alíquotas de IBS da CBS, foi totalmente revogado. Na verdade, o artigo que trata sobre essa parte aqui na lei complementar foi completamente revogado, tá? Completamente revogado. Então, ó, o artigo 146, que tratava sobre a redução a zero dos medicamentos, foi revogado e o que é que ficou definido? Ó? Novo artigo 146. São reduzidas a zero as alíquotas do IBS, da CBS, sobre o fornecimento de medicamentos registrados na Anvisa
desde que destinados de acordo com o registro sanitário a doenças raras, doenças negligenciadas, oncológicas, diabetes, HIV, cardiovascular, farmácia popular, dentre outros. E aí, pessoal, ficou especificado aqui o seguinte, ó: ato conjunto do Ministério da Fazenda e do Comitê Gestor, ouvido o Ministério da Saúde, divulgará a cada 120 dias a lista dos medicamentos que terão direito à alíquota zero do IBS da CBS. Então vejam o tamanho dessa mudança para o setor de medicamentos. Nós tínhamos um anexo, que era o anexo 14, que diziam quais eram os NCMs de medicamentos e especificamente os medicamentos que teriam alíquota zero de IBS e CBS. Depois, já agora, isso começava a produzir efeitos em janeiro de 26. No dia 14 de janeiro de 2026, a Lei Complementar 227 revogou o artigo 146 e revogou o anexo 14 da Lei Complementar, determinando o seguinte: olha, agora quem vai determinar quais são os produtos será o Ministério da Fazenda, com o Comitê Gestor, levando em consideração o que diz o Ministério da Saúde e baseando-se numa lista que a Anvisa vai publicar a cada 120 dias. Então, a cada 120 dias vai ser publicada a nova lista da Anvisa, o Ministério da Fazenda vai analisar, o Comitê Gestor também, e eles podem manter ou alterar a lista de medicamentos que terão alíquota zero de IBS e CBS. Então, imagine aí você que trabalha com o setor de medicamentos, que precisa estar fazendo a parametrização dos sistemas, que precisa estar fazendo a definição daquilo que será tributado a alíquota zero ou não, você vai ter que ficar acompanhando essa lista e os atos conjuntos da Receita Federal e do Comitê Gestor do IBS. Como vai definir medicamentos para determinada doença? Através do ato conjunto? Sim, através do ato conjunto e baseando-se naquilo que diz a Lei Complementar 227, Lei Complementar 214, alterada aqui no artigo 146, tá? Eu citei, pessoal, somente um exemplo de alteração. Um exemplo de alteração. Se eu vier aqui, ó, na Lei Complementar 214 e colocar Lei Complementar número 227, você vai ver que existem 764 ocorrências, ou seja, menções à Lei Complementar 227, tanto de dispositivos que têm uma nova redação dada pela Lei Complementar 227, como dispositivos que foram incluídos pela Lei Complementar 227, tá? 227. Ou seja, muitas modificações na Lei Complementar 214. Aí você imagina como é que fica a cabeça de quem nem estudou ainda a Lei Complementar 214 e agora já tem que estudar a Lei Complementar 214 e a Lei Complementar 227. Não é brincadeira, tá? Tarefa dura.